haja ventos, haja dificuldades, haja o que houver, Ele é o nosso Deus. O tema de hoje está rico, maravilhoso, e creio que Deus vai falar com você, Ana Paula, Adriana, Mauricinho e todos que estão conosco, pessoal aqui também de São José do Rio Preto, Jundiaí, São Paulo, Campinas. Creio que Deus vai falar com você poderosamente. O tema de hoje é aguardando força extra. Qual será o melhor momento de recebermos uma força extra? Qual será o melhor momento de uma intervenção divina? Quando tudo está bem, quando tudo está acontecendo maravilhosamente bem. O melhor tempo de recebermos uma força extra é na dificuldade, é quando tudo nos falta, é quando não há mais esperança, ou quando estamos morrendo, ou desistindo de algo ou de alguém. Qual o melhor momento de recebermos uma força extra? Uma ajuda que faça toda a diferença em nosso sistema humano, na nossa vida espiritual, pois somos feitos de ossos e carnes, nervos e músculos, que também depende de força, de vitamina, de proteína, de algo externo. Com a nossa alma não é diferente. Dependemos sim de uma força extra. A pergunta é: você é alguém que aguarda uma força extra? Será que você está nesta noite aguardando uma força sobrenatural? Alguém que te ajude, alguém que tenha uma palavra que venha acalmar o seu coração, alguém que venha te mostrar uma solução, um caminho neste momento tão difícil. Quantas empresas se fechando, quantos perderam seus filhos, seus entes queridos. Qual momento? Será que você aguarda uma força extra? Você é alguém que necessita de uma força extra? Tem esta noção? Chegou a essa conclusão que você precisa de uma força extra? Você já passou por momentos e que não teve força alguma para prosseguir. Você já passou por momentos que você disse a você mesmo: vou desistir, vou parar, vou largar, não quero mais, não mereço isso. Eu creio que a proteína, ou a vitamina, ou a força que eu e você precisamos é indispensável às nossas vidas. Não dá para prosseguir sem força, não dá para caminhar sem inteligência e sabedoria, não dá para andar desatento ou desacreditado. Por mais forte que somos, por mais experiente que nos tornamos, por mais que a vida se revele a nós, precisamos sim de uma força extra, de uma força sobrenatural de Deus em nossas vidas. Há momento em nossas vidas que as palavras não resolvem o tempo presente. Quantas vezes falamos, nos explicamos, tentamos explicar o explicável, tentamos explicar o inexplicável, e as palavras não resolvem mais. O tempo é este agora. As palavras parecem que não se abrem, o caminho não se coloca. Nossas forças não conseguem nos ajudar. Nos sentimos fracos. Quantos, sem forças, fracos em si mesmos, derrotados em suas conquistas, derrotados em seus pensamentos, derrotados no acreditar, no fazer ou no prosseguir. Quantos com medo? Quantos se encontram hoje com medo? Não vou conseguir, não vou conseguir ir além. Casamentos destruídos, trabalho arruinado. Quantos já perderam seus propósitos? Não acredita mais em seus projetos, não tem mais força, não há esperança em sua alma.
Quantos não se sente mais alegre no que faz, nem tampouco no momento que vive? Você conhece alguém assim? Você já conversou com alguém desacreditado? Você já conversou com alguém que não acredita mais? A vida parece que perdeu o sentido. Não tem mais por que viver, não tem mais por que sorrir, não tem mais por que prosseguir, pois não tem mais força. Perdeu a esperança. Não tem mais por que viver. Eu quero dizer algo a você nesta noite. Deus conhece a sua vida. Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe das nossas fraquezas e conhece cada cantinho dos nossos pensamentos. A força que eu falo é de uma força interior. A força que eu falo é algo que está interno, que se tenho, se revela por meio de palavras e membros. Se não tenho, se revela por meio de palavras e membros do mesmo jeito. A Bíblia diz que Ele tem um plano. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus conhece e medir as nossas forças. Ele tem o pleno conhecimento das nossas fraquezas. Deus conhece a sua inquietação. Deus conhece as minhas inquietações. Deus sabe o momento que você vive agora. Talvez ainda você não compartilhou com ninguém. Talvez ainda você nem abriu a sua boca para dizer o momento que você vive, a necessidade que você tem. Mas a Bíblia diz que Ele nos conhece. Ele sabe bem o que precisamos. Ele sabe bem o que pensamos. Eu quero dizer algo a você nesta noite. Deus nunca abandonou os seus filhos. Deus nunca te abandonou. Estamos falando de uma força sobrenatural. Estamos falando da força extra, da força que eu e você precisamos. Jesus sempre vai aparecer presente em nossas vidas. Ele é a força que você precisa. A pergunta é: eu quero fazer algumas perguntas a você nesta noite. Você precisa de Jesus para prosseguir? Você é alguém que reconhece em si mesmo, em seus pensamentos? Você precisa de Jesus para prosseguir? Você quer receber de Jesus uma força extra, uma força sobrenatural, para que você possa prosseguir em seu caminho, para que você possa ter vitórias em meio às dificuldades, alegria em meio às tristezas, força e esperança em meio à morte que você tem contemplado. Você é alguém que está rodeado de amigos, mas Jesus é a única esperança. Só Ele é a chave que você precisa. Quantos de nós nos relacionamos com tantas pessoas? Quantos de nós temos tantos amigos? Mas só Jesus pode nos ajudar. Ele é a única força que pode nos levar a prosseguir em passos firmes na confiança. João capítulo 20, 19, eu não vou ler ainda o texto, vai falar de homens que conheciam Jesus. Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Pessoas que com seus próprios olhos viram e contemplaram grandes milagres feitos por meio da vida de Jesus. Foram escolhidos pelo próprio Jesus para andar ao seu lado. Estavam seguros, pois estavam ao lado de Jesus. Estavam protegidos. Estes homens se encontravam motivados, fortalecidos em Jesus e não a si mesmo. Mas deixa eu dizer algo a você nesta noite. Houve um momento na vida destes homens que eles precisaram de uma força sobrenatural. Precisaram de uma força extra. Em si mesmo não conseguiam. Em si mesmo não acreditavam mais. Não estavam sozinhos.
estavam rodeados de amigos, a qual Jesus colocou o nome de discípulos, mas tiveram medo, sentiram medo da morte. Quantos hoje se encontram com medo da morte? Sentiram medo da perseguição? Quantos têm sido perseguidos em seu casamento, em sua alegria, em sua maneira de viver? Medo daqueles que poderiam matar a vida e a alma deles e os projetos que Deus confiou a eles. Sentiram medo? Vamos ao texto bíblico e principal desta palavra. João capítulo 20 e 19 e 23 vai falar de homens que conheceram a Jesus, assim como eu e você já o conhecemos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos, reuniram as portas trancadas, com medo. Perceba que aqueles que conheceram a Jesus, viram tantas maravilhas e sinais, agora se encontram trancados, com medo da morte, com medo daquele que pode matar o corpo e não a alma, com medo daqueles que poderiam eliminar os sonhos que Deus disse aos seus discípulos. E a Bíblia diz que eles se encontraram com medo de judeus. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Jesus está dizendo, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos ao lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Deixa eu dizer algo a você. Somos enviados pelo próprio Deus, somos escolhidos pelo próprio Deus. Não estamos aqui apenas de passeio, não estamos aqui vivendo apenas sem propósito algum, ou para o meu prazer, ou só para a minha alegria. E por causa disso, muitas vezes somos abatidos, entristecidos em nós mesmos, desacreditados e muitos derrotados e vencidos. Mas o texto diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha aí Jesus colocando a força extra que os homens precisavam, pois tudo era externo. E agora Jesus, aquele que escolheu os discípulos, aqueles que escolhem a minha vida, sua vida, a nossa casa, agora Ele muda o projeto. Ele agora começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa agora a nos fortalecer como uma força sobrenatural. O texto fala da aparição de Jesus aos seus discípulos. Jesus quer aparecer a você, mas na vida deles foi um pouco complicado, pois o Jesus que o levaria uma força extra, ele foi perseguido, ele foi crucificado, ele foi morto e também sepultado. Este foi os planos dos homens. Isso foi o que fizeram com Jesus. E hoje não é diferente na minha vida e na sua vida. O pecado quer sepultar os nossos planos. O pecado quer matar os projetos de Deus e ainda colocar em uma câmara fria, sem vida alguma. Mas Ele ressuscitou entre os mortos, provando ao mundo que Ele é a força maior que o homem precisa. Ele ressuscitou entre os mortos, mostrando que Ele é uma força incomparável. Eu não sei o que você está passando nesta noite. Quem sou eu para medir o seu cristianismo? Quem sou eu para medir a fé que você tem depositado em Deus? Mas a Bíblia diz que Ele é a força que precisamos. O Espírito Santo é a força que eu e você precisamos para este momento das nossas vidas. Ele vai ao encontro deles agora.
A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dos medrosos. Jesus vai ao encontro daqueles que Ele fez promessa. Ele escolheu desde a fundação do mundo. Ele vai ao encontro deles para dar força extra que eles precisavam. Eles eram escolhidos de Jesus. Eu e você somos escolhidos de Jesus. E precisamos sim, em muitos momentos das nossas vidas, de uma intervenção divina, de uma força sobrenatural, que só pode vir de Jesus Pai, de Jesus Filho e de Jesus Espírito Santo. Deixa eu dizer algo a você nesta noite. Não tenha medo das tuas fraquezas. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo daquilo que se opõe contra você. Mas creia. Deposite a sua fé em Jesus. Ele é o único que pode refazer a aliança. Ele é o único que pode ressuscitar os teus sonhos. Ele é o único que ainda não disse não aos teus projetos. Ele é o único que pode trazer vida aonde os homens planejaram morte. Ele é a força que você precisa. E o texto diz que ao cair da tarde, eles se trancaram com medo dos judeus, com medo da perseguição, da ameaça iminente contra a vida deles. Existe sim uma ameaça iminente, uma ameaça verdadeira. A Bíblia diz que o devorador, aquele que sempre sonhou em destruir aquilo que Deus construiu, e estou falando de você, o Senhor te escolheu, o Senhor construiu e colocou você. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. Entrou aqui comigo o Júnior, amigo meu precioso, trabalha em hospital. Quantas vezes o Júnior tem se encontrado com a morte? Mas a Bíblia diz que ainda há esperança para os viventes, ainda há alegria em Deus para os viventes, a buscar força em Jesus. Quantas vezes nos trancamos com medo? Talvez você esteja na sua casa trancado com medo de compartilhar com seus amigos, com seus parentes, suas fraquezas, suas inquietações, com medo de dizer que aquilo que você planejou não deu certo, com medo de dizer que aquilo que você tinha agora foi diluído, se perdeu. Quantos escondidos em suas fraquezas, em seus pecados, não querendo reagir, não querendo se expor e pedir ajuda. Assim foi a vida dos apóstolos, ao Jesus ser crucificado, perseguido, morto e sepultado. A falta da força nos torna covardes, irmãos, desprovido da coragem para vencer as barreiras. Quando se encontra hoje desprovido da coragem, desprovido de força, desprovido, desanimado, desarmado, totalmente rendido à fraqueza. Mas Jesus entrou naquela casa e se colocou no meio deles e diz: a paz seja com você. Jesus quer ganhar em você. Jesus quer ser a força que você precisa. Jesus quer entrar na sua vida. Ele também quer dizer a você: a paz seja com você, a alegria seja com você, a força seja com você. Jesus já está entre nós por meio do Espírito Santo, nos dando a força que precisamos. Ganhamos em Jesus. Vou repetir: ganhamos em Jesus poder. Como eu e você precisamos ter poder para resistir o diabo, resistir às fraquezas, resistir às coisas erradas, que sempre está nos convidando. Alguém diz que o brasileiro gosta de ir do jeitinho certo. Alguém diz que o brasileiro gosta de tomar caminhos impuros. Mas nós repreendemos
indiferente da nossa entidade, da nossa idade, indiferente das nossas fraquezas, Ele continua sendo Deus, sendo você brasileiro, italiano, seja qual for a sua origem, Ele continua sendo Deus. Ganhamos em Jesus poder, autoridade, sabedoria e força para prosseguir. Talvez você tenha sabedoria, mas não tenha força. Talvez você tenha um pouco de força, mas não tenha a sabedoria do Espírito Santo. Jesus quer te tornar alguém completo, cheio de força, cheio de sabedoria por meio do Espírito Santo. Em Jesus, nada poderá nos deter, irmãos, pois Ele mesmo diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer te ajudar a levar o jugo, Jesus quer te ajudar a levar o fardo. Jesus não quer que você caminhe sozinho, Jesus não quer que você ande sozinho, desprovido de força, desprovido de autoridade, totalmente rendido, totalmente entregue. Jesus andou com seus discípulos. Antes de se deixar pego, Jesus andou com seus discípulos. Jesus também quer andar com você. Você é alguém que nesta noite pode dizer: Jesus, anda comigo, vem ser a minha força, vem ser a minha alegria. Jesus quer andar com você. Vamos viver momentos em nossas vidas que, se não for a força de Jesus, morreremos, perderemos, ou talvez ficaremos pelo caminho. Quantos têm ficado pelo caminho? Pois tentaram sozinho, não olharam para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, da força do Espírito Santo. Quantos entre nós, mesmo precisando de uma força espiritual, da força de Jesus, vive em dúvida, não acredita que a coisa pode melhorar, que a coisa pode mudar, irmãos? Talvez você se assuste ao conversar com algumas pessoas, pois elas estão caminhando no meio da família de Jesus, estão caminhando no meio da congregação e não acreditam mais, estão desprovidos da fé, estão ausentes da força que vem de Deus. Mas a Bíblia fala de Jesus, a força extra. A Bíblia fala que Ele esteve diante de um homem que o conheceu, de um homem que viu os seus milagres, mas ele duvidou, ele se esqueceu de tudo que Jesus tinha feito, ficou cego pelo jeito. Tomé, parece aos meus olhos que está cego, pois Jesus está diante de Tomé. Tomé viu tantas maravilhas e milagres, Tomé viu Jesus fazer tantas coisas, mas a Bíblia diz que ele duvidou da força sobrenatural do Cristo ressuscitado. E o texto diz em João 20, 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos furadas, estenda as mãos aqui do meu lado, Tomé, vê a lança que me perfurou. Pare de duvidar, Tomé, creia no poder que você está vendo. Ei, meu amigo, não fique cego, abra os teus olhos espirituais e creia no poder de Deus, creia na força que Ele nos deu por meio da cruz ao ressuscitar entre os mortos. Não sejamos eu e você um Tomé, não sejamos eu e você todas as vezes que a adversidade se propor, que precisamos crer, que precisamos colocar as mãos e os dedos. Não, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu creio que Tu virás a qualquer momento, eu creio que como um dia Tu ressuscitou entre os mortos, não abandonou os Seus discípulos e agora não me abandonará. A nossa preocupação, irmãos, pois sem fé é impossível receber de Jesus coisa alguma.
Deus não trabalha com descrente. Deus não confia nada a ninguém que não se coloque diante dele e diga: eu confio em ti, eu preciso da tua força. Mas é por meio da fé que recebemos a melhor coisa conquistada na cruz do Calvário: a força extra. Você quer receber de Jesus hoje a força extra? Você quer receber de Jesus a força que é o próprio Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas? Oh, como é maravilhoso! João capítulo 20, 21 diz, novamente Jesus diz: a paz seja com vocês. Jesus quer soprar em seus ouvidos. Jesus quer soprar em seus olhos para mudar a maneira de ver. Jesus quer soprar em sua boca para que as palavras mudem, para que as palavras venham trazer vida por meio da sua boca, para que as palavras venham trazer cura na vida dos doentes, para que as palavras venham trazer palavras de incentivo. Estamos juntos, vamos prosseguir, Ele virá. É isso que a força extra faz em nossos corações. A religião muda a vida, mas o Espírito Santo muda a alma, muda tudo que é aqui dentro. Jesus quer ser a força que você precisa. A vida dos apóstolos nunca mais foi a mesma. Eles foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos, receberam de Jesus a força que precisava para prosseguir, sem medo. Agora os seus propósitos ganharam força, ganharam revestimento, ganharam alegria. Isso que Jesus quer trazer à minha vida e à vida da sua casa. Não era qualquer força, irmãos. Não era qualquer força. Era a terceira pessoa da Trindade sendo colocada naqueles apóstolos. A terceira pessoa da Trindade quer fazer parte da tua vida. Pois o texto diz que o Jesus ressuscitado representava o Pai. O Pai nos criou, colocou o seu Filho presente. Ele presente aponta para o Pai. Ele vai, aponta para a força extra, aponta para a força do Espírito Santo que reina entre nós. Jesus quer fazer parte da sua vida. Você crê nisso? Estou caminhando aqui para o final e quero dizer algo a você nesta noite. Ele quer ser a paz que você procura nos momentos difíceis. Muitas vezes ligamos uns para os outros. Muitas vezes mandamos recado pelo WhatsApp. Pedimos orações em tantos grupos. Isso não está errado. Mas eu quero convidar você a buscar em Jesus. Ele pode ser o abrigo para a sua alma quando você está ameaçado por alguma coisa. Ele é a resposta para os seus problemas. Ele é a força espiritual que o mundo não pode te dar. Jesus quer tirar você da experiência mal vivida. Quantos viveu uma experiência mal vivida? Jesus quer tornar a ferida que você tem em cicatriz. Jesus quer tornar em você a ausência na presença da força que o Espírito Santo nos traz. Jesus quer ser a sua visão, o seu entendimento. Jesus quer te dar um olhar apurado. Ele é a força que nos tira da fraqueza, que nos liberta da aflição, que acalma o mar que se levanta contra as nossas vidas. Ei, deixa eu dizer algo na sua vida nesta noite. A você que está nos ouvindo e a você que vai nos ouvir pela IGTV do nosso canal. Não aguarde mais esta força. Não aguarde mais. Tome posse do poder do Espírito Santo de Jesus hoje e agora. Não podemos aguardar por aquele que já chegou. Não podemos aguardar por aquele que já se faz presente entre nós. O Espírito Santo já se faz presente.
A cura já se faz presente. Viva firme em Deus. Viva fortalecido no Espírito Santo. Entregue sua vida a Jesus. Confia nele, pois ele tudo pode fazer. Pode sim te ajudar. Creia em Jesus. Viva a vida que Jesus nos ordenou, sem medo. Seja feliz e fortalecido em Jesus. Está difícil? Seja feliz. Está complicado? Seja feliz. Parece que tudo vai terminar? Seja feliz. Diga para Jesus o quanto você precisa dele, e ele será contigo. E eu quero terminar deixando um versículo ao seu coração. Josué capítulo 1 e 9. Não fui eu que ordenei a você, Josué. Não foi eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não deixa nada destruir sua alma. Não deixe nada destruir os sonhos de Deus. A Bíblia diz que os discípulos se reuniram com medo dos judeus, com medo da perseguição iminente e verdadeira. Mataram Jesus, vão nos matar também. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscita entre os mortos e diz: a paz seja convosco. Pai, eu coloco os meus irmãos nas tuas mãos. Senhor, tu és a força que nós precisamos. Tu és o Espírito da vida que nos tirou do caminho da morte. Tu és a alegria, Senhor, eliminando a fraqueza e o mal e a tristeza que se opõe contra os homens. Eu te coloco nas tuas mãos os casamentos, as famílias da terra, Senhor, que em todos os momentos o mal tem se levantado para destruir a família. A instituição que tu colocaste, Senhor, em teu coração e deu forma ao barro e criou o homem para que ele viva por meio da lealdade, do amor, da aliança com Deus e com os homens. Pai, tem misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia das famílias da terra. Guarda-nos da tua força. Revela-nos a tua palavra a cada dia. Sê conosco, ó Deus, Espírito Santo. Quantos aí estão fora, Senhor, desprovidos do teu Espírito, ausente da tua verdade, longe dos teus projetos. Mas a tua palavra diz que tu nos atraiu com teu poder, tu nos atraiu com tua força. Faz isso na vida daqueles que precisam de ti. Faz isso na vida dos meus amigos. Faz isso na vida dos meus irmãos. Senhor, quero te pedir por cada um que nos ouviu nesta noite. Usa a vida deles. Aonde há uma casa, há uma família. E aonde há uma família, há uma igreja. E aonde há uma igreja, Senhor, o teu Espírito reina, vive para todo sempre. Faz isso na vida de cada casa. Que possamos ser, por meio do Espírito Santo, um posto de socorro. Que podemos ser o salva-vida, que possamos ser, Senhor, a corda que puxa, Senhor, aquele que está prestes a morrer. Ó Deus, Espírito Santo, gratidão é a palavra pelo dia de hoje. Sê conosco, leva-nos além, leva-nos cada vez, Senhor, além do que podemos crer, além do que podemos imaginar. Eu te coloco o Brasil nas tuas mãos. Eu te coloco as nações nas tuas mãos. Tua palavra diz que bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, como brasileiros, reconhecemos, Senhor, que tu és o único Deus, o único Rei, o único governador que tudo pode fazer por nós. Misericórdia te pedimos. Ó Deus, vem entrar nos lares nesta noite. Entra nos lares. Traga saúde aonde a enfermidade está, Senhor. Ó Deus, venha entrar. Venha refazer aliança.
Quantos casamentos sendo destruídos, Senhor. Quantas alianças sendo quebradas. Quantos desprovidos da fé e da verdade. Mas o teu poder restaura. O teu poder dá vida. O teu poder fecha a ferida. O teu poder dá visão ao cego. O teu poder mata a fome do faminto. O teu poder sacia a sede, Senhor, do sedento. Faz isso na vida da tua igreja. Oh, faz isso na vida do teu povo. Cura-nos. Cura-nos da ignorância. Cura-nos da falta de fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, abafa coração, confidenciar que esquecida sofre a alma. Aleluia. Rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida um pau, senta seu papel. Bate coração, a cena é irreal. Quer falar de amor, de experiência mal vivida. Oh Deus, cura todo conflito. Lido com seu eu, Se conosco. nem consegue se amar. Tu és a força que precisamos, Senhor. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te fala ao coração. Jesus é o abrigo. Oh, tu és o fiel amigo. Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te fala ao coração. Jesus Cristo é o abrigo. Ele é o fiel amigo. Senhor, tu és a força que falta ao coração dos homens. Quando o entendimento perfeito alcança o nosso coração. Quando o Espírito Santo ganha, Senhor, ganha força em nossos corações. Tudo muda. Tudo muda. Faz isso. Oh, felicita o palco, Senhor. A cena é de morte, mas a realidade é a vida aqui em ti. A cena que se propõe é morte e desespero, mas a cena que nós cremos é o poder do teu Espírito Santo. Faz isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, alegria no nosso coração. Quero convidar você que pode congregar conosco, nos fazer uma visita aqui no Parque São Lourenço, aqui em São Mateus, na Rua Forte do Rio Branco, número 854. Temos 2 cultos pela manhã. Às 8 horas da manhã começa o primeiro culto, termina às 10, e às 10h30 começa o segundo culto. Venha para cá, venha nos conhecer. Deus tem usado a vida do pastor Davis poderosamente em nossas vidas, e creio que o Senhor falará ao seu coração. Segunda-feira temos um novo encontro às 20 horas, e creia que Ele é a força que você precisa. Amamos vocês, amamos cada um de vocês. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça de dar lá um positivo, um caminho para as pessoas. Que essa palavra possa abençoar as pessoas. Beijo, Mauricinho, e a cada um de vocês, Carol, Pastor Francisco.